Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Que bom estarmos aqui nessa noite para adorar o nome do Senhor, para bendizer o nome dEle. Gostaria que você se colocasse de pé aí. Dá uma paz do Senhor para o seu irmão aí. Que a paz de Cristo esteja comigo, esteja com você. Amém. Que esteja nesse lugar, que esteja na sua casa, onde quer que você está nessa hora. Que a paz do Senhor possa te alcançar. Amém. Aleluia. Feche seus olhos. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Que você agora possa se comunicar com o seu Pai. Que você venha chamar por Ele nessa hora. Eu não sei como foi o seu dia, como está sendo os seus dias. Talvez você tenha começado o seu dia hoje debaixo de tantas pressões, necessidade, ou com lágrimas, ou coração angustiado, eu não sei. Eu não sei o que tem te assolado, se é a doença, se é o desemprego. Eu não sei quais situações que tentaram te machucar nesse dia, te ferir, te trazer desânimo. De repente as notícias que você tem recebido não tenham sido tão favoráveis assim. Mas entenda uma coisa: o Senhor é maior que tudo isso. O Senhor é maior que tudo isso que te cerca ou te ronda. O nome dEle é poderoso e Ele tem o poder para curar, para restaurar, para te alcançar, para entrar na sua casa, no seu lar, no seu casamento, para te curar. Aleluia. Porque Ele é poderoso. Ele é o Deus que tudo pode, Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que liberta. Ele é o Deus que pode te alcançar. Oh Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu és Senhor sobre todas as coisas, Senhor. Sua é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam, Senhor. Nós somos Teus, Senhor, geração eleita e santa. Oh Senhor, nós estamos aqui, Senhor, nesta noite, Pai, na Tua presença, na Tua casa, Senhor, neste dia que se chama hoje, Pai. Estamos aqui, Senhor, com o nosso coração voltado a Ti, Senhor. Nós queremos Te exaltar, Te bendizer, Te glorificar. E dizer que o Senhor é bem-vindo neste lugar, Senhor, que o Senhor pode entrar, que a casa é sua, Senhor, este lugar te pertence e nós somos Teus, ó Pai. Conduza, Senhor, esse culto conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, Senhor. O Senhor tem liberdade aqui para curar, Senhor, para restaurar, Senhor. Para fazer, Senhor, aquele que não enxerga, enxergar, Senhor. Para fazer que aquele que não creia, venha crer no Seu nome, Senhor. Nós Te damos total liberdade nessa hora, Pai. Venha sobre este lugar, Senhor. Venha sobre a minha vida. Venha sobre a vida do meu irmão, Senhor. Alcança, Pai, cada um, Pai. Aleluia. Maravilhoso é o Seu nome. Aleluia. Eu gostaria de ler um texto que está em Deuteronômio 28. Aleluia. Diz assim: se fielmente obedeceres a palavra do Senhor teu Deus, tendo zelo de seguir todos os seus mandamentos, que neste dia te ordeno, Yahvé, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Eterno teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas essas bênçãos. Bendito será tu na cidade, e bendito serás no campo. Benditos os filhos do teu ventre, como igualmente a colheita da tua terra, os bezerros, os cordeiros e os teus rebanhos. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e benditos ao saíres. O Senhor fará como que sejam derrotados na tua presença inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho partirão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor enviará bênção aos teus celeiros, bem como todo o trabalho realizado pelas suas mãos. E Yahvé, o teu Deus, te abençoará ricamente na boa terra que te concede.
E Yahvé fará de ti o seu povo santo, exatamente como prometeu sob juramento, se obedeceres o teu mandamento do Senhor, o teu Deus, e andares nos seus caminhos. No 12, o Senhor te abrirá o céu, depósito do seu tesouro, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor fará de ti a cabeça das nações e não cauda, se obedeceres os mandamentos de Yahvé, o teu Deus, que neste dia te ordeno, para guardar e cumprir, sendo assim estareis sempre por cima e nunca por baixo. Portanto, não te desviarás nem para a direita e nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje te ordeno, a fim de seguires outros deuses e prestar-lhes culto. O Senhor declarou isso ao seu povo. A única coisa que o Senhor pediu era para andar no caminho dele e obedecer. Obediência ao Senhor. Se atentamente ouvires a minha voz e obedecer, é só isso que o Senhor pede para mim e para você. E eu creio que aqui nessa noite o Senhor tem povo obediente a Ele. Tem um povo que quer as ricas bênçãos do Senhor, mas que os obedece. Amém? Abra os seus lábios nessa hora. Vamos adorar o nome do Senhor. Aleluia.
Você pode erguer suas mãos e declarar como Ele é grande. Declare mais uma vez que Ele é grande, grande. Tu és grande, Jesus, Tu és adorado nesse lugar. Tu és adorado nesse lugar. És adorado aqui. Tu és adorado nesse lugar. És adorado aqui. Tu és adorado nesse lugar. Te adoramos, Senhor, amado meu. Tu és adorado nesse lugar. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, tu és Jesus, Filho de Deus, Santo, Tu és santo, Jesus, Filho de Deus. Feche os seus olhos e declare mais uma vez que Ele é santo. Teu povo, em meio à tua igreja. Tu és adorado nesse lugar. Jesus, tu és adorado nesse lugar. És adorado aqui, amado meu. És adorado aqui. Tu és adorado nesse lugar. És adorado aqui.
maravilhoso. Como Ele é lindo. Como Ele é amado, nosso Senhor. Como Ele é querido. Ele é adorado neste lugar. Ele é adorado neste lugar. Enquanto você adora, enquanto você adora o Senhor, Ele cuida da sua causa, Ele cuida de você. Porque Ele é um Deus tão zeloso, tão zeloso. E Ele te ama tanto, tanto e tanto. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. A presença dEle é real neste lugar. A presença dEle é tão real neste lugar. E certamente Ele está aqui, no meio de nós. Certamente Ele está aqui conosco. Aleluia. Porque Ele é um Deus zeloso. Ele é um Deus que cuida. Aconteceu algo essa semana que eu queria compartilhar com vocês. Eu tenho uma sobrinha. Eu sou tia-avó. Sou nova, mas eu sou tia-avó. E ela mora no Rio de Janeiro. E ela tem uma filhinha de 8 meses. E no dia 3 de julho, a filhinha dela começou a sentir muita febre. Então ela levou ela até o hospital. E o médico passou o medicamento e mandou voltar para casa. Falou que se a febre não baixasse era para voltar. Então ela retornou para casa. No dia 5, ela teve que voltar para o hospital porque ela ficou pior. A febre não cortava, ela só vomitava, só chorava. Então imediatamente eu mandei no nosso grupo de louvor para que orasse por ela. E esses varão valorosos aí disseram amém. E começou a interceder por ela. E na mesma hora o pastor Fernando me mandou um áudio de oração. E eu imediatamente enviei esse áudio para ela. Porque eu creio no poder da oração. Então eu enviei. E quando eu enviei para ela, imediatamente também eu fui no nosso grupo, que é da família, que só tem incrédulos. E eu coloquei que a gente estava orando por ela. E aí já começou a vir aquelas figurinhas, sabe? Desviaram do assunto. E quando eu percebi, eu tinha enviado no WhatsApp dela antigo, que era daqui de Votuporanga, ela já tem um outro número do Rio de Janeiro. Então, quando eu vi tudo aquilo, eu falei, nossa, eu nem vou enviar oração. Eu fui fraca. Fui tímida. E a palavra do Senhor fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Mas eu chamei ela e falei assim, olha, o pessoal está orando por você. O pastor Fernando está orando por você. A pastora Kátia está orando. A igreja está orando. E ela falou assim, amém, tia. Na verdade, ela colocou só a mãozinha. Quando foi mais à noite, ela disse assim, tia, a Helena teve uma melhora. Agradece o pastor Fernando e a pastora Kátia, o pessoal. Fala que eu disse muito obrigada. Então aquilo para mim já foi uma vitória. Porque eu sabia que ela não aceitaria. Mas eu fiquei, porque eu não mandei oração novamente. Quando foi bem à noite, a Jennifer me chamou. Ela falou assim, mãe, a Helena piorou. Os médicos falaram que ela vai ter que ficar internada 10 dias, tomar antibiótico. Ela não acorda do sono, nada desperta ela. Ela está muito mole, tão preocupada que é Covid. Já fizeram o teste nela e o médico falou que 10 dias internado. Aí eu falei assim, Jennifer, eu tenho uma oração aqui, vou te mandar. Do pastor Fernando, porque você foi curada através da oração. E eu mandei a oração para ela, ela começou a chorar muito com aquela oração. E ela falou, mãe, eu vou orar. E eu vou orar pela Helena. Só que eu não imaginava que ela ia enviar para minha sobrinha. E ela enviou a oração. E ela colocou aquela oração à noite. Diz que a enfermeira entrou lá dentro e falou assim, que oração maravilhosa, eu quero orar também pela sua filha. E lá eles oraram junto. No outro dia ela me mandou uma mensagem, tia,
Eu ouvi oração, coloquei no quarto e orei junto. A febre da Helena cessou. Ela não tem febre, os médicos estranharam porque vai tirar até o medicamento. Quando foi mais à noite, ela falou: tia, a gente teve alta. Então eu vi ali o poder do Senhor agindo, sabe? E às vezes uma barreira que estava em mim, e eu não consegui romper. Então o que eu tenho para falar para você nessa noite, para que nós possamos ser ousados. Não importa o que os outros vão achar de nós. Se você está sendo brega, sabe? Se você está sendo fanático, não importa. Vamos romper essa barreira. Vamos falar de Jesus. Vamos interceder, vamos orar. Porque eu tinha fé na oração, mas eu não estava tendo uma barreira para enviar, achando que de repente ia ir. Então, que você seja a boca do Senhor, que você abra os seus lábios, que você profetiza. Amém? E esse é o testemunho para a honra e glória do Senhor, que Ele operou. Amém? Ele é maravilhoso. Aleluia. Você possa trazer o seu dízimo e a sua oferta. Amém? Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca um manancial cujas águas nunca secarão. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Maravilhoso é o Senhor em todo tempo. Em todo tempo o Senhor é bom. Que possamos ser boca profética do Senhor nesse tempo, né? Aleluia, Ele é maravilhoso. Que você estenda suas mãos para cá, vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas. Oh Senhor maravilhoso, te agradecemos, Senhor. Oh Senhor, por esses dízimos, por essas ofertas, Senhor, que o teu povo trouxe até o teu altar, Senhor. Oh Senhor, pessoas de fé, Senhor, com o coração puro voltado para ti, Senhor. Oh Pai, que acredita e toma posse da sua palavra, Senhor. Nós somos gratos por cada vida, Pai, que está aqui nessa noite, Senhor. Aqueles que também, Senhor, fizeram, Senhor, através de Pix, Pai.
Nós te agradecemos, Senhor, por cada semente traga até o seu altar, Pai. Em nome de Jesus, nós abençoamos a cada vida, a cada irmão. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, a paz do Senhor. Você pode se colocar de pé, mais um minutinho. A gente vai estar orando pela vida do De Paula. Ele é a boca do Senhor nesse lugar, nessa noite. Nós queremos que o Senhor falará poderosamente através da vida dele, amém? Estenda suas mãos para cá. Pai, nós colocamos diante da tua presença o teu servo, Senhor, e o ministro da tua palavra nessa noite, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, que nada daquilo que o Senhor deu para ele retenha nessa noite, Pai. Que ele entregue tudo aquilo que o Senhor ministrou no coração dele, aquilo que ele buscou do Senhor, Pai. Oh Deus, nós estamos aqui, Senhor, oh Pai, sedentos pela tua palavra, queremos te ouvir nessa noite. Então fala conosco, usa poderosamente a vida do teu servo nessa noite aqui nesse lugar, meu Pai. No nome do Senhor Jesus, nós já te damos toda a honra e toda a glória ao teu nome, oh Pai. Amém, amém e amém. Paz do Senhor, queridos. Boa noite a todos. Podem se assentar. Aleluia, né? Glória a Deus. Aí. Obrigado, Abílio. Sempre com a sua elegância, né? Olha que homem alinhado, irmãos. Glória a Deus, né? Bom, queridos, é só para vocês dar um sorriso aí, para eu me soltar um pouquinho também, né? Mas, glória a Deus que nós estamos aqui de novo. Nós já entregamos nosso louvor, nossa adoração para o Pai. E agora, Ele tem uma palavra para a nossa vida, amém? Porque a palavra dEle já falou muito comigo. Eu sei que eu sou importante para Ele, mas eu sei também que eu não sou tão importante assim para Ele organizar tudo isso daqui para falar só comigo. Então, Ele já falou comigo o que tinha que falar. Eu creio que Ele tem que falar com mais alguém aqui essa noite, amém? E quando está assim em pouca gente, a chance de ser com você é maior, tá? Bom, vamos lá. João capítulo 2. Aleluia. Glória a Deus. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom e, quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória,
e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Aleluia. Bom, queridos, então nós estamos aqui num cenário em que Jesus está numa festa para a qual ele foi convidado. Uma festa, eu acredito, de gente de posses, porque era uma festa de casamento, que tinha um mestre-sala e que tinha serviçais, empregados, ou servos, ou serventes, dependendo da tradução que for na tua Bíblia. Então não era uma festa de gente pobre. Porque cá entre nós, né? A gente, né, quando vai fazer uma festa, a gente dá um jeito, a gente mesmo servir, a gente mesmo se virar. Mas aqui não. Aqui tinha mestre-sala, tinha serviçais. Mas por algum motivo ali, talvez não por falta de recurso, mas talvez por falta de preparo, por falta de logística, faltou vinho. E o vinho, pelo que se percebe, era das coisas mais importantes da festa. Então ali se apresenta uma oportunidade para que Jesus manifestasse o seu poder. Porque se você voltar um pouquinho no texto, você vai ver que Jesus estava começando ali a arrebanhar os seus discípulos, né? A fazer discípulos para andar com ele. E Jesus não tinha feito ainda nenhum milagre, nenhuma grande demonstração do seu poder a esses discípulos. Então isso acontece nesse cenário. Eu vou voltar ao texto aqui, conforme a gente vai falando no texto, nós vamos tirando daqui algumas lições, algumas coisas que nós podemos aprender com ele, né? Então eu vou ler na minha versão aqui. Começa assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Assim fala na minha versão. Queridos, Jesus estava ali e ele pôde realizar o que ele realizou ali porque ele foi convidado. Então aqui a gente já pode tirar uma lição desse texto. Jesus, ele veio para salvar os humildes, os menos favorecidos. Mas ele estava numa festa de gente rica. Porque tinha mestre-sala, tinha empregados. Mas ele foi convidado. Então, se ele foi convidado, ele estava lá. Então, o que eu quero dizer para você? Se você convidar Jesus para entrar na sua casa, para entrar na sua vida, para entrar nos seus projetos, no seu trabalho, nos seus estudos, no seu relacionamento, ele vai entrar. Se você convidar, ele entra. Mas ele precisa desse convite. Ele é educado. Ele não entra na sua vida sem ser convidado. Em Apocalipse 3:20, ele diz: eis que estou à porta e bato. Todo aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O bater na porta é a palavra. O abrir a porta é ouvir e aceitar a palavra. Não fica esperando Jesus bater na tua porta.
Ele está batendo na porta. É através da palavra. A casa que ele quer entrar não é a casa lá de paredes. É essa casa aqui, ó. É aqui que ele quer entrar. E o bater na porta é a palavra. Quando você entende, quando você ouve, quando você aceita a palavra, então significa que você está abrindo a porta para ele entrar. E aí ele pode começar a manifestar milagres e maravilhas na sua vida. Amém? Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: não tem mais vinho. Olha, que maravilha de palavra de Maria, mãe de Jesus. A maneira como ela apresenta o problema para Jesus. Então aconteceu um problema, Jesus estava presente. Certamente ele já sabia que estava ocorrendo esse problema, porque ele sabe de todas as coisas, amém? Mas ele continuava ali. Então Maria, a mãe de Jesus, ela vem para apresentar o problema para Jesus. Mas nesse verso e nos versos que seguem, nós vamos ver assim que Maria, aqui nesse episódio, ela foi de uma inteligência, de uma perspicaz muito grande. A maneira como ela se portou. Porque eu imagino, tem algumas mulheres que eu conheço, que se fosse falar essa história, mas ia inventar uma história, ia dar uma volta para... Mas para Jesus não é assim. Para Jesus não precisa disso. Porque ele já sabe o meu problema, ele já sabe o teu problema, ele já sabe aquilo que a gente está precisando. A gente só precisa apresentar para ele. Ela não fez uma longa oração, ela chegou e apresentou o problema. Eles não têm mais vinho, ou acabou o vinho. Só isso. E às vezes é necessário somente isso. Que a gente só apresente o nosso problema para Jesus. Ah, o Jesus, Senhor, Deus, sabe de todas as coisas. Sabe. Mas às vezes é necessário que a gente apresente para Ele. Se a gente quiser que Ele entre na nossa causa, no nosso problema, nós precisamos apresentar para Ele. E olha o que Jesus respondeu. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Ai, meu Deus. Que resposta. Que resposta que Jesus dá para a mãe dele. Se eu falar assim com a minha mãe, eu estou perdido. Porque Jesus está falando assim, o que eu tenho com isso? Isso não é problema meu. Está aqui, está escrito. Na minha Bíblia está em vermelho, que é palavras de Jesus. Mulher, que tenho eu contigo, ainda não chegou a minha hora. Eu li numa outra versão que fala assim, mulher, que tenho eu com essa tua preocupação? O que eu tenho a ver com o teu problema? Isso não é problema meu. Mas na realidade, Jesus ele fala assim, porque Jesus ele já sabia o porquê e o para quê que ele estava na terra. E de uma coisa ele tinha certeza, que ele não veio na terra para fazer vinho. Jesus sabia disso, que ele veio fazer muitas coisas, menos fazer vinho. Mas eu estava dizendo que Maria foi muito inteligente nesse episódio. Porque, embora ela também soubesse que Jesus não tinha vindo na terra para fazer vinho, mas ela percebeu que ali havia uma grande oportunidade para Jesus manifestar o seu poder. O que não havia ocorrido ainda. Não tinha ainda ocorrido uma grande manifestação do poder de Jesus. E Maria percebeu isso. E ela chega e apresenta
o problema para Jesus. E ele dá essa resposta para ela, até um tanto quanto uma resposta áspera. Mas ela continua agindo serenamente. Diz assim no verso 5: a sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Porque ela percebeu que, apesar da resposta dele, da resposta negativa, que ele não ia deixar passar essa oportunidade, que ele não iria perder essa oportunidade, que ali havia todo um cenário preparado para que ele manifestasse o seu poder, para que ele manifestasse a sua glória e para que as pessoas crescem nele. Então ela teve essa sacada, ela percebeu isso. E ela simplesmente falou para os serviçais: olha, faça tudo o que ele mandar, porque eu sei que a hora que eu virar as costas, ele vai pensar melhor e ele vai dar um jeito de resolver esse problema. Então, quando a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, embora lá está dizendo num contexto de matrimonial, né? Marido e mulher, aqui é mãe e filho, mas olha aqui, que exemplo de sabedoria de Maria, né? Poucas palavras, não se ofendeu, não ficou dolorida com o modo que Jesus falou para ela, apenas orientou o pessoal: ó, faz o que ele mandar. Aí no verso 6 diz assim: estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Metretas é medidas, né? Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas. Coloca esse verso aí, o 7. Jesus disse aos serviçais: enchei os jarros com água. E os encheram até a boca. Então Jesus falou e eles... Verso 8. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai ao mestre-sala. Opa, então, o que Jesus fez? Jesus colocou água nos jarros? Jesus tirou água? Jesus levou para o mestre-sala? Jesus só liberou palavra. Jesus, ele não fez nada. Eu imagino que se a hora que a mãe dele chegou para dar a notícia que tinha acabado o vinho, ele estivesse sentado, que ele continuou sentado. Que se ele estivesse numa roda ali com os discípulos conversando, ele continuou na roda dos discípulos. Imagino eu que do jeito que ele estava, ele continuou. E só liberou palavras. Só que ele achou pessoas obedientes. Porque ele disse: enchei com água esses jarros. Encheram até a boca. Talvez alguém pudesse falar: mas água tem, o que está faltando é vinho. Ninguém questionou. Jesus liberou a palavra. Fizeram exatamente o que Jesus falou. Aí ele disse: agora tira a água e leva ao mestre-sala. Se alguém ainda não tinha entendido que aquela água era para ser servida como vinho, no momento em que ele manda tirar e levar para o mestre-sala, então deve ter caído a ficha. Então, se ninguém questionou antes, talvez agora seria o momento de questionar. Pô, mas o problema aqui é a falta de vinho. Por que nós vamos tirar a água para levar para o mestre-sala? Mas novamente, eles assim o fizeram. Fizeram aquilo que Jesus falou
da maneira que Jesus falou. E nós vamos ver depois o que aconteceu, o resultado disso. Então, meu amado, minha amada, meus queridos, às vezes a gente quer uma palavra para a nossa vida, às vezes a gente quer uma resposta. E Jesus está falando domingo à noite, Jesus está falando domingo de manhã, Jesus está falando quarta-feira. Só que a gente precisa ouvir e fazer alguma coisa. Só que às vezes a gente não faz. Ou às vezes a gente ouve e não quer fazer daquele jeito. Mas quando a gente ouve e faz do jeito que ele fala, então a maravilha acontece, o milagre acontece. Mas tem que ser exatamente aquilo que ele falou. Nós não podemos fazer nem mais e nem menos. E às vezes, alguém vai ser usado para liberar uma palavra do que a gente tem que fazer. E talvez nós vamos ser usados para liberar uma palavra para alguém. E quando a gente ouvir a palavra, nós temos que ter o cuidado de obedecer e fazer somente aquilo que foi mandado. E quando a gente for usado para liberar uma palavra para alguém, nós temos que ter o cuidado também de liberar somente aquilo que Deus falou. Não acrescentar aquilo que a gente acha, aquilo que a gente pensa. É somente o que ele falou. Maria, eu imagino que ela deve ter virado as costas e falou: faça apenas o que ele vos disser. Faça conforme ele disser. E eles obedecem. Jesus, ele não fez nada. Ele só liberou palavras. Creia nas palavras de Jesus. As palavras de Jesus têm sido liberadas aqui nesse altar constantemente. Creia, toma posse. Quando ela falar com você, faça exatamente do jeito que ele fizer, do jeito que ele disser. Não acrescenta, não tira, não distorce. Amém? Logo que o mestre Sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo e disse: todos põem primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Sabe o que aconteceu com o mestre Sala e com o noivo? O mestre Sala ficou surpreso, porque era costume, né? Servir um vinho bom, e depois que o pessoal já tivesse meio para lá, né? Servir um vinho inferior, porque não iriam perceber tanta a diferença. Mas o mestre Sala chamou o noivo e falou: vem aqui. Você surpreendeu. Todo mundo serve o vinho bom primeiro, e você guardou o melhor vinho para o final. Mal sabia ele que não tinha melhor vinho. O melhor vinho só apareceu porque Jesus havia sido convidado para estar na festa. E porque Jesus liberou uma palavra aos serviçais. E os serviçais fizeram exatamente como Jesus falou que fizessem. Então, porque Jesus foi convidado, porque ele liberou uma palavra e porque foi feito exatamente como ele falou, então aconteceu um milagre. Eles tiveram uma grande novidade.
tiveram um vinho novo melhor do que o vinho antigo. Porque é assim com Jesus. Quando você convida Jesus para entrar na sua vida, quando Ele libera uma palavra para a sua vida, e você ouve, aceita, e faz exatamente como Ele falou, Ele vai trazer algo novo para a sua vida. Ele vai trazer algo melhor do que você estava vivendo até agora. Não tem como Jesus entrar na sua vida, liberar uma palavra, você ouvir, aceitar essa palavra, fazer tudo que Ele mandou, e não viver melhor do que estava vivendo. Tem vinho novo, amor, irmãos. Quando você obedece, quando você cumpre, quando você ouve a palavra, tem vinho novo. E o vinho novo é melhor que o vinho antigo. O vinho, quanto mais velho, melhor, não é isso? Mas o vinho de Jesus não, Ele transformou na hora. E surpreendeu a todos, que era melhor do que o anterior. Então o que Jesus tem para nós é vinho novo. É vinho novo, é vida melhor do que a vida anterior. É isso que Jesus tem para nós. Quando nós ouvimos, aceitamos e obedecemos a palavra dEle. Amém? Este foi o primeiro dos seus sinais miraculosos. Jesus realizou em Caná da Galileia. Assim revelou a sua glória e seus discípulos creram nele. Olha só, eu disse lá no começo que Maria percebeu ali uma oportunidade, né, de Jesus manifestar o seu poder, manifestar a sua glória. E isso aconteceu. Isso fez com que os discípulos crescem em Jesus, né? Diz aqui que os discípulos creram nele. Coloca Mateus 14. Vamos ler do 17 ao 21. Então ali foram usados serviçais. Jesus, ele não fez nada. Quem colocou a água foram os serviçais, quem tirou a água foram os serviçais. Quem entregou ao mestre-sala foram os serviçais. Porque Jesus é assim, irmãos. O milagre é dele, a honra é dele, a glória é dele, é para ele. Mas ele não vê problema algum em deixar a gente participar disso. Ele não vê problema algum em que o milagre dele passe pelas nossas mãos, pelas minhas mãos, pelas tuas mãos, assim como passou pela mão dos serviçais, e fez com que os discípulos crescem. E como os discípulos creram, agora eles também vão participar. Dá uma olhada aqui, ó. Você sabe da história, né? Jesus estava com uma multidão, fazia muito tempo, estava preocupado que tinha que dar de comer à multidão. Os discípulos queriam que mandasse a multidão embora, e ele disse: não, o que vocês têm? Aí responderam para Jesus: tudo o que temos aqui são 5 pequenos pães e 2 peixes. Mas Jesus lhes disse: tragam-nos aqui para mim. E mandou que as multidões se assentassem sobre o gramado. Tomou então os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, os abençoou. Em seguida, tendo partido os pães, deu-os aos seus discípulos, e estes serviram as multidões. Todos comeram até ficar satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestas cheias de pedaços que sobraram. Os que se alimentaram foram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Percebe que eles dizem para Jesus que tem apenas 5 pães e 2 peixes. Então Jesus diz: tragam aqui para mim. Aí Jesus parte os pães e os peixes,
olha para o céu, abençoa e entrega para os discípulos. E os discípulos é que entregam para a multidão. Então o milagre da multiplicação, ele aconteceu através das mãos dos discípulos. Foi nas mãos dos discípulos que os pães foram multiplicando. Eles serviram a multidão. Então eles viram, eles creram, e agora eles tiveram a oportunidade de participar. Passou pelas mãos dos discípulos o milagre da multiplicação. Mais uma vez, Jesus não tem ciúme, não vê problema em deixar que outras pessoas participem do milagre. E Ele está dizendo isso para mim, para você essa noite. Ele quer que a gente participe dos milagres dEle. Ele quer me usar, quer usar você, quer usar as minhas mãos, usar as suas mãos, para participar do milagre. A gente só precisa convidar, ouvir e obedecer. E crer. Como os discípulos creram e depois puderam ver os pães se multiplicando nas suas mãos. Imagina, 5.000 homens, mais mulheres e crianças, e 5 pães e 2 peixinhos. Imagina os discípulos vendo aquela cena. Pega uma quantidade de pães aqui na mão, e vem 1, 2, 100, 200, 500, 1.000 pessoas pegar pão na sua mão e o pão não acaba. Imagina a sensação que os discípulos tiveram ali. Jesus permitiu que eles participassem. E Ele quer permitir que eu participe. Quer permitir que você participe. O primeiro milagre, Ele usou os serviçais. Pessoas que estavam na festa para servir. Os empregados. Eles tiveram a primeira oportunidade de participar de um milagre de Jesus. Os mais humildes que estavam na festa tiveram a primeira oportunidade de participar através das mãos deles. Eles colocaram água e retiraram vinho. Aleluia. Os serviçais, os mais humildes, aqueles que estavam ali para servir. Agora Ele usa os discípulos, aqueles que já estavam caminhando com Ele, aqueles que já estavam começando a amadurecer na fé. Tem essa oportunidade também de ver os pães multiplicando nas mãos. Mas não era só para aqueles serviçais, não era só para os discípulos. Isso é para mim, isso é para você, isso é para nós. Amém? Marcos 16, 15 a 18, para a gente encerrar. Aleluia. Depois que os discípulos viram, participaram, então eles receberam uma ordem de Jesus. E é aí que nós entramos. E lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aos serviçais, discípulos, pastores, apóstolos,
levitas, os sinais acompanharão quem? Em meu nome expulsarão demônios, em novas línguas falarão, pegarão em serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Em nome de Jesus. Isso é para aqueles que crerem, isso é para mim, isso é para você. Não é mais só para os discípulos, é para aqueles que crerem. Esses sinais acompanharão os que crerem. Aqueles que crerem em meu nome, no nome de Jesus. Amém? Isso é para nós, amados, isso é para mim, é para você. Nós só precisamos crer. Os discípulos creram, viram um milagre só e creram. Quantos milagres você já viu? Além dos que estão escritos aqui nessa palavra. Quantos milagres você já viu? Quantos milagres já aconteceu na sua vida? Talvez o fato de você estar aqui hoje seja um milagre. Eu estar aqui hoje é um milagre. Nós não precisamos mais nada para crer. Nós já somos aqueles que creem. Agora nós precisamos começar a participar, a ser usado, a se permitir ser usado. Para isso basta a gente convidar Ele para entrar na nossa casa. Nós só precisamos estar com a casa preparada. Porque se você vai receber um convidado, você precisa estar com a tua casa preparada. E a casa é isso aqui. Então eu preciso estar preparado. Esses dias, um sábado de manhã, eu recebi uma mensagem. Tem café aí? Aí eu falei, opa, se não tiver a gente faz na hora. Ó, eu vou ver um negócio perto da sua casa e daqui a pouco eu vou aí tomar um café então. Uns 15 minutos eu estou aí. Eu falei, opa, o que eu posso preparar em 15 minutos? Porque era uma pessoa importante, muito importante para nós, para minha casa, para minha família. Falei, o que eu posso fazer em 15 minutos para receber essa pessoa? Chamei a nega, falei, amor, ó, fulano está vindo aqui tomar um café daqui 15 minutos. Vê o que você consegue preparar aí, eu vou ali no mercadinho. Fui no mercadinho, peguei um pãozinho fresco lá, um pão de queijo, uma mussarela, um requeijão. E quando eu cheguei em casa, a pessoa já chegou junto comigo. E aí nós fomos colocar a mesa, sentar, tomar um café. A casa tinha passado por uma faxina na sexta-feira, então a casa estava bem organizada, estava limpa. Eu tive 15 minutos para ir no mercadinho. A nega ficou organizando o que precisava nesses 15 minutos. E nós recebemos bem o nosso convidado. O que a gente pôde fazer em 15 minutos para receber bem, a gente fez. E foi legal, foi bacana, a gente tomou café, conversou. E se a pessoa chega e bate na porta? Ó, eu estou aqui, quero tomar um café. Vamos receber com a mesma alegria. Mas talvez não ia dar tempo esses 15 minutos de preparar o pão de queijo, né? Talvez a recepção já não fosse a mesma.
Talvez se ele falar, ó, daqui meia hora eu vou, talvez eu vou no Café Caipira, né? Compro um bolo de milho, um biscoitinho de nata, né? Mais 15 minutos era no mercadinho. O mercadinho é 2 quarteirão de casa. Mas o que eu estou querendo dizer? Se já chega e bate na porta, ia ter o café. Talvez o pão não ia estar na mesa, mas a gente corresse para buscar. Talvez a gente ia receber bem do mesmo jeito. Mas a gente não estava preparado. A gente não estaria preparado. E ele está dizendo, irmãos, eis que estou à porta e bato. Então, se a gente quer receber, se a gente quer convidar, a gente precisa estar preparado. Amém? Eu sei o que me incomoda na minha casa quando eu vou receber uma visita. Eu sei que a minha casa está precisando de uma pintura. Eu sei, às vezes, se a cachorra está solta, talvez ela vai deixar alguma coisa lá que não é legal para recepcionar a visita, né? Então eu sei o que me incomoda na minha casa quando eu vou receber uma visita. E para receber Jesus nessa casa aqui, o que me incomoda? Se eu souber que Ele está chegando para entrar nessa casa aqui, o que eu preciso organizar? O que eu preciso limpar? O que eu preciso tirar? Para que Ele possa chegar, entrar e ficar à vontade. Igual eu fiquei à vontade, tomei um café gostoso com a visita lá, conversamos. Será que essa casa aqui está pronta? Está preparada? Fica a reflexão aí, para mim, para você, porque Ele, ó, eis que estou à porta aí, bato. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Essa era a palavra, irmãos. Nós vamos encerrar. Tem aqui um pedido de oração para o Maicon Martins de Andrade. Ele está entubado com Covid. E nós temos os nossos irmãos que nós estamos orando aqui também, né? Nós temos o Írio e a Carla, o Serginho da Angélica, o Marcos Frigo. Para quem mais nós estamos orando aqui? Que ainda está em fase de recuperação. O Márcio, que é o parente do Bruno, né? Então, se coloque de pé, vamos orar aqui. Vamos orar pelo Maicon e por todos esses irmãos que nós já estamos orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui na Tua casa, Pai, nós entregamos a Ti o nosso louvor, a nossa adoração, e nós entendemos que recebemos do Senhor uma palavra, que essa palavra foi entregue aqui nessa noite, ó Pai, e essa palavra diz, Pai, que no Teu nome, Senhor, no Teu nome nós podemos fazer milagres e maravilhas, ó Pai. Então é no Teu nome que nós colocamos o nome de todas essas pessoas, Pai. Em Teu nome nós profetizamos a cura, Senhor, a restauração da saúde, Pai. Pai, entra com a Tua providência, Senhor, cura, restaura, liberta, Pai. Oh, meu Deus, Pai, nós cremos que o Teu diagnóstico pode contrariar qualquer diagnóstico médico, Pai, porque o Senhor é o médico dos médicos, ó Pai. Nós cremos, Pai, que a Tua palavra é a última palavra, Pai. Não há palavra de condenação, não há palavra que seja superior à Tua palavra, Pai. Então nós Te pedimos, Pai, libera a Tua palavra, Pai, libera a palavra de cura, de restauração sobre a vida desses queridos que foram aqui falados, ó Pai, para honra e glória do Teu nome, Senhor, que sejam curados, restaurados, que a Tua cura seja completa, Pai, para honra e glória do Teu nome, Pai. Aleluia, aleluia, glória a Deus.
Pastor Fernando, quer encerrar? Quer dar as bênçãos? Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai, eu te agradeço por essa noite, eu agradeço pela tua palavra, Pai. Despede a tua igreja, despede o teu povo, Pai, leva o teu povo em paz, Senhor. Que essa semana, esse restante de semana, essa palavra possa tocar o coração da tua igreja, o coração do teu povo, Pai. Que ela venha surtir os efeitos, Pai, que o Senhor deseja nas nossas vidas, nas nossas casas, nos nossos corações, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade, Pai. Eu te agradeço mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Vão em paz, queridos. Sejam abençoados em nome de Jesus.